Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo por aqui e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês tudo sobre a minha faculdade de pedagogia e tudo sobre a pedagogia e o que engloba esse curso. Pra você que não me conhece, meu nome é Maria Carolina e eu sou sim pedagoga com muito orgulho. Atualmente sou professora do ensino infantil, da educação infantil, e eu trabalho com crianças de 3 a 6 anos mais ou menos. E hoje eu resolvi vir aqui contar pra vocês um pouquinho de como foi a minha faculdade de pedagogia, um pouquinho do que engloba a faculdade de pedagogia, o que a gente estuda, o que a gente não estuda, se é só ter o gosto por criança, se é só ter o jeito com criança ou não. Então bora lá discutir um pouquinho sobre esse curso que é a minha paixão. Bom, eu acho que uma pergunta que todo pedagogo recebe, ou que já escutou, que alguém já fez, é o porquê que a gente escolheu o nosso curso, né? O porquê que a gente quis ser professor, se a gente sempre sonhou em ser professor. E o meu caso é muito pelo contrário. Eu nunca sonhei que eu seria professora um dia. Na verdade, eu nunca tive uma profissão assim que eu achava uau dos sonhos, sei lá, quando eu era criança eu achava que eu ia ser no máximo cantora, talvez. Mas eu me lembro que no ensino médio, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar numa creche, num projeto da minha cidade, que eu fazia 4 horas de trabalho. E nisso foi indo, eu trabalhei durante 2 anos nessa creche. Então foi aí que começou o meu amor pela profissão. Eu sei que é óbvio que a pequena experiência que eu tive durante esses 2 anos na creche, e era o lado fácil, eu não tinha que lidar com burocracias, não tinha que lidar com os pais, não tinha que lidar com planejamento, organização. Eu nem tinha muito essa noção, na verdade. Pra mim era só eu e a criança, o cuidado, o brincar, o desenvolvimento. E pra mim era tudo lindo, eu achava maravilhoso isso. Eu adorava ver os pequenos passos que as crianças iam dando, sabe? O reconhecimento deles com a gente, o retorno deles com a gente. Então, isso me fez me apaixonar pela profissão. E eu já levava o famoso jeito com criança, né? Eu sempre gostei de criança. Então, eu falei, por que não, né? É uma carreira que eu gosto, eu sei que tem muita opção de trabalho no mercado, também sei que é uma carreira muito concorrida, mas eu resolvi tentar, porque foi a minha paixão logo de cara. Bom, eu lembro que no primeiro dia de aula, quando eu cheguei na faculdade de pedagogia, a primeira pergunta que a nossa professora fez, eu lembro que foi a primeira professora, porque na faculdade tem vários, mas a primeira pergunta que a professora fez pra nós foi o porquê que nós estávamos ali fazendo aquele curso, qual que era a nossa ambição, e ela queria uma resposta que não fosse porque eu gosto de criança. E hoje em dia, depois de ter concluído 4 anos de faculdade de pedagogia e agora mais 2 anos de mestrado, eu entendo completamente que quem trabalha na educação não pode falar que só trabalha na educação porque gosta de criança. Até porque aquilo que a gente faz todos os dias, por mais que seja a nossa paixão, ela deixa de ser a nossa paixão. A gente deixa de amar aquilo que a gente faz todos os dias, que vira meio que a nossa obrigação, entre aspas. Então, eu lembro que ela falava que ela queria que a gente desse um motivo pelo qual a gente tava fazendo aquele curso que não fosse simplesmente gostar de criança. E eu lembro que depois dessa dinâmica que ela fez na sala, ela falou assim, olha, daqui 4 anos a gente vai sentar e vai conversar de novo e vamos ver se vocês vão ter mudado essa percepção e vão ter aprendido alguma coisa a mais além do gostar de crianças. E hoje em dia, né, com esse peso e com essa experiência que não é muita ainda na área da educação, eu vejo que realmente o gostar só de criança não basta. Você tem que ter aquela aptidão pelo ensino, pelo desenvolvimento, pelo aprendizado, nem que seja o desenvolvimento motor, cognitivo, físico, o mundo do educar. Vai muito mais além do que só gostar de criança. Bom, o curso de pedagogia, pelo menos o meu, eu peguei aquela fase de que o curso era dividido em 4 anos, então foram 8 semestres. O primeiro semestre do curso foi basicamente a parte teórica. Eu tive muita matéria de filosofia da educação, sociologia da educação. Eu me lembro do meu professor de sociologia e ele gostava de deixar esses questionamentos, sabe? Da importância da pergunta e da dúvida, aquelas coisinhas básicas do começo. Eu lembro que a gente teve a história da pedagogia também. O primeiro semestre não é aquela coisa tão empolgante, porque a gente fica mais naquela parte teórica, maçante, assim. Eu lembro também que eu tive uma matéria sobre escrita. Peguei aqui o meu histórico da faculdade pra eu dar uma revisada nas matérias pra vocês, e eu tive a matéria que era literatura e produção de texto. Eu não sei muito bem se foi a professora que não tava muito entrosada com a nossa sala, mas eu lembro que de cara assim no primeiro semestre foi a matéria mais difícil, porque a gente tinha que fazer aquela diferenciação do que era fichamento, do que era resumo, do que era o texto e a escrita, e tipo assim, imagina você começar o curso já com esse peso de que uma hora, em algum momento você vai ter que ter a escrita acadêmica e que você vai fazer um TCC, por exemplo, porque essa matéria era basicamente ensinando a como que a
gente deveria fazer os trabalhos na parte da nossa escrita. Então eu lembro que pra mim e pras minhas amigas foi no começo a matéria mais difícil. Eu acho que pra sala toda. O segundo semestre já começou a parte mais prática, digamos, que foi quando a gente começou a fazer os nossos estágios obrigatórios. Eu não sei se toda a faculdade de pedagogia já começa no primeiro ano os estágios obrigatórios ou se é só no último ano, por exemplo. Mas eu pelo menos, tive estágio obrigatório desde o segundo semestre. Então eu lembro que pra mim a pior coisa que tinha na faculdade era o estágio obrigatório. Até porque eu sempre trabalhei e estudei. Então eu trabalhava o dia todo e daí depois eu tinha que me virar, tinha que pedir falta lá no trabalho, justificativa e tudo, pra eu poder estar no estágio. Eu lembro que teve várias vezes que eu não conseguia ir no estágio, daí eu pedia pra professora assinar, não façam isso. Mas era bem complicado essa fase do estágio, principalmente pra quem trabalha. A gente teve também matemática elementar. A matemática eu lembro que foi uma coisa também que ficou muito marcante assim pra mim, porque eu tava aprendendo a matemática como professora. Então, eu como professora, eu teria que um dia ensinar a matemática. Eu sei que o ensino fundamental pra mim não é a minha área, não é a minha vertente, mas eu lembro que eu aprendia várias metodologias, vários métodos da matemática, de chegar naquele valor, de chegar naquela conclusão, e que eu tinha que ensinar pro meu aluno e me adaptar ao melhor jeito que o meu aluno fosse aprender. Então, era muito engraçado, porque parecia que a sala toda tava aprendendo a matemática básica do zero, só que de vários jeitos diferentes. Então, também isso foi uma coisa que ficou bastante marcante. Minha professora de matemática, ela era uma querida. Nossa, ela tinha uma paciência com a gente, meu Deus. Sem falar que uma sala com 45 mulheres e um homem, porque tinha um homem na minha sala, não era nada fácil, imagina. O terceiro e o quarto semestre eu tive bastante trabalho prático, ainda em conjunto com o meu estágio, porque o meu estágio obrigatório durou até o sétimo semestre. Então pense, pra mim, o curso de pedagogia foi um curso muito pesado, assim, porque eu tinha trabalho prático de todas as matérias, eu tinha prova de todas as matérias e ainda tinha o estágio obrigatório pra fazer. Então pense, a gente fez apresentação de dança, a gente montou trabalho, montamos assim um jogo, sabe? Apresentamos pra sala. A gente fez uma apresentação em Libras, que também foi uma unidade curricular, uma matéria que a gente teve lá, e que foi aí que eu comecei a me apaixonar pela educação especial, porque eu lembro que eu tava muito ansiosa pra que chegasse essa fase da matéria que ia falar sobre a inclusão, sobre a educação especial, como que a gente lida com isso na nossa sala, com os nossos alunos. Então eu lembro que eu não via a hora de chegar essa matéria, também de chegar a matéria de Libras, porque eu lembro que a gente teve que apresentar uma música em Libras no final do curso. No sétimo semestre a gente teve Fundamentos da Educação Inclusiva e no oitavo semestre a gente teve só falando sobre os surdos e tudo. Então foram semestres muito importantes, assim, muito legais. Os últimos semestres, pra você que tá estudando, eu sinto te dizer que os últimos semestres são os melhores, assim, são os mais cansativos, são os que você já tá saturada da faculdade e não aguenta mais e já quer trancar o curso há muito tempo, mas são os melhores, porque é o que vai falar sobre didática, é o que vai falar sobre gestão. A gestão escolar é muito importante, não só para coordenador e para diretor, mas também para nós, professoras. A gente tem que gerir as nossas auxiliares, a gente tem que gerir os pais dos nossos alunos, a gente tem que gerir o planejamento de cada aluno, as observações, o projeto pedagógico. É uma junção da equipe. Do mesmo jeito que a professora não trabalha sem o diretor também não trabalha sem os serviços das professoras. Então, prestem bastante atenção na matéria de gestão escolar. Eu sei que é um pouquinho chato, porque eu lembro que na minha época, eu e as minhas amigas também não gostávamos muito, mas hoje em dia, trabalhando na escola, eu vejo o quanto a gestão escolar é importante pra gente, assim, no geral, desde as professoras até coordenador, diretor e por aí vai. E no final, né, no oitavo semestre, eu tive o meu trabalho de conclusão do curso, o famoso TCC. Eu comecei no último ano, que foi no sétimo semestre, o sétimo e o oitavo. Então a gente teve um ano de TCC junto com as outras matérias, né? Porque a faculdade é uma coisa louca, você tem muita coisa ao mesmo tempo. Então, o meu TCC foi em trio. Eu lembro que na minha sala teve essa oportunidade de ou você podia fazer sozinho, ou em dupla, ou no máximo trio. Eu lembro que acho que só uma pessoa da minha sala que fez sozinha e o resto foi tudo duplo ou trio. E o meu trabalho foi em trio, eu e as minhas outras duas amigas. Eu confesso que eu dei uma puxada nelas pra ir pra parte da educação especial, tanto é que o meu TCC teve a temática da alfabetização dos surdos nas escolas regulares. Então, pra mim, eu tava no céu, né? Porque era um assunto que eu adorava falar, era um assunto que eu adorava pesquisar, que eu já tinha tido contato, né, com a Libras e tudo. Então, pra mim foi um período, assim, muito bom, muito prazeroso. Óbvio que foi cansativo, que eu não vi a hora de acabar, sem falar que a gente tem que ter essa interação no trio, tem que esperar
pra uma fazer a sua parte, outra fazer a outra parte. E hoje em dia, estando no mestrado, eu vejo que a parte da pesquisa do TCC, ela não é nada, ela é a pontinha da página perto de uma dissertação e de uma tese de verdade. Mas foi bom que já deu esse preparo para os próximos passos. Um outro tópico que eu achei interessante falar sobre a faculdade da pedagogia é os momentos, assim, que eu achei mais fáceis e mais difíceis. Eu acho que na faculdade, no geral, não tem momentos muito fáceis, assim. Momentos fáceis são aqueles que você tá junto com as pessoas que estão ali no mesmo barco que você e estão em busca do mesmo objetivo. O que facilita é que você não tá sozinho. Mas o difícil é que você tem que entregar coisas no prazo, você tem que estudar, você tem que se esforçar pra ler. A faculdade não vem tudo de mão beijada. Você tem que estar ali, você tá gastando seu dinheiro, seu tempo. Então você tem que estudar, porque é pra isso que você tá ali, né? E também a gente tem sempre aquela preocupação de que será que eu vou conseguir absorver tudo isso pra poder passar no futuro e ser uma boa profissional? Então eu acho que a parte difícil é essa, é esse peso que a faculdade traz. Porque eu a todo momento sentia, falava, meu Deus, eu sou tão nova e daqui 4 anos ou daqui 1 ano eu vou estar me formando e eu já vou poder ensinar outras pessoas, por mais que sejam crianças, mas eu sei que é uma responsabilidade. Então a parte assim difícil, que dá medo da faculdade, é essa responsabilidade que você tem com aquele cargo, né, com aquele trabalho. Um outro ponto também muito importante de falar é que a pedagogia, ela é uma profissão muito ampla. Então as pessoas acham que quem é pedagogo só vai limpar a de neném e que vai cuidar só de criança ou cuidar dos filhos dos outros, como as pessoas falam, mas não é só isso que a pedagogia envolve. Na verdade, não é isso que envolve a pedagogia, isso é pra pessoas leigas que não sabem do que estão falando, que, né, a gente tem que defender o nosso peixe. E eu até marquei aqui quais são as áreas de atuação da pedagogia, e eu vou ler pra vocês. Primeiro, a gente tem a pedagogia escolar, né, que seria a educação infantil, os anos iniciais, e a educação de jovens e adultos, que é atualmente a minha profissão, né? Porque eu sou professora, então eu trabalho na parte educacional. Também tem a gestão escolar, que é a tal da gestão escolar. Então, coordenador, vice-coordenador, diretor, até os professores. Gestão escolar é muito importante, muito mesmo. A pedagogia social, essa parte eu não domino tanto, mas eu sei que a pedagogia social trabalha muito as características e o tipo de grupo que você trabalha. Por exemplo, parte cultural, parte racial, especificidades como deficiências. Então, o pedagogo social, ele vai trabalhar bastante a característica do seu grupo. Temos também a famosa psicopedagogia. Eu não sei se pra vocês era assim, mas na minha sala era uma febre que todas as meninas queriam ser psicopedagogas, porque eu ia pra essa área da psicologia e eu confesso que a matéria de psicologia pra mim, olha, não deu, porque tem que ler muito e tem que falar de muitas pessoas diferentes e tem que vir muito nessa parte teórica e é uma matéria maravilhosa, mas assim, é de uma complexidade que, olha, eu tiro o chapéu pros psicólogos, porque realmente a parte da psicologia é muito detalhada. Então tem a psicopedagogia, né, que vai trabalhar mais essa parte psicológica do aluno, desenvolvimental também. Tem a pedagogia na educação especial também, que é a minha área de paixão, que é o meu curso do mestrado, agora a minha especialização, que a gente vai trabalhar com as crianças com necessidades educativas especiais, que tenham problemas na fala, problemas motores, problemas cognitivos, tudo que envolva crianças que têm alguma especificidade. Então, quer saber de educação especial, vem comigo que desse assunto eu acho que eu entendo. Também tem uma pedagogia que eu não conhecia, que é a de produção de material didático. Por exemplo, quem escreve livro pedagógico, quem faz material, quem escreve livro infantil, toda essa parte da construção de material didático também está incluso no nosso curso de pedagogia. Uma pedagogia também muito conhecida é a pedagogia hospitalar, que é para trabalhar lá na parte mais recreativa com as crianças que estão hospitalizadas, internadas. Eu tenho uma amiga que já teve a experiência de trabalhar nisso e ela disse que é muito gratificante. Tem a pedagogia empresarial, essa é uma pedagogia também que eu não domino, eu não conheço ninguém que tenha trabalhado em empresa com essa função pedagógica na empresa, mas eu sei que é mais essa parte de gerir e de ensinar a equipe como um todo, para que as coisas se combinem e que esteja todo mundo ali alinhado. E por último, tem a pedagogia da orientação educacional, que é basicamente responsável pela identificação e pelo apoio no desenvolvimento pessoal do aluno. E é isso aí. Não tem mais o que dizer da pedagogia da orientação educacional. E basicamente são essas as pedagogias, são muitas. Pra quem fala que pedagogia é só cuidar de criança, limpar
trocar fralda, cuidar do filho dos outros? Não é. Vai pesquisar que você vai aprender sobre o que se trata esse curso. E por fim, se eu posso deixar alguma dica pra vocês aqui sobre o curso de pedagogia, aproveitem bastante, não só o curso de pedagogia, mas qualquer outro curso. Estudem bastante, façam valer a pena o dinheiro e o tempo que vocês estão passando lá, porque é suado. Não desistam. Eu sei que às vezes dá muita vontade de desistir do curso, ou que você acha que você não vai dar conta, mas tudo na vida passa e o curso de pedagogia também passa. Então aproveita bastante essa fase. Vai na biblioteca da faculdade, lê os livros, tenta acompanhar os professores, converse bastante com o pessoal da sua sala, com os seus professores também. Eu acho que nesse momento os professores são os nossos pilares, assim. Eu sinto que a faculdade, assim, de pedagogia foi um ambiente muito acolhedor. Eu sei que tem essa competitividade, às vezes, das turmas e dos grupos e tudo, mas eu sinto que foi um curso muito acolhedor, onde eu consegui fazer as minhas amigas, que eu tenho até hoje. Então aproveite bastante, socialize bastante, aprenda bastante também, não tenha medo de perguntar, de errar, até porque a gente vai ser professor um dia, né? Então a gente também vai estar naquela posição. Aproveite, não tenha medo e não perca tempo com coisas banais. E nem com perguntas banais, porque pessoas que fazem perguntas meio mais ou menos, é porque também sabe meio mais ou menos das coisas. Bom, e eu acho que é isso. Eu acho que eu falei mais ou menos um resumão de como funciona o curso, de como funcionou, na verdade, o meu curso de pedagogia. E eu só posso dizer que sim, é a minha profissão é a profissão certa pra mim. Eu gosto muito dessa área da educação, então eu sei que a minha base, o meu pilar é a pedagogia e sempre vai ser, então eu vou ser sempre uma defensora do meu curso. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é pedagogo como eu, ou se você tá pensando em cursar pedagogia, alguma coisa do tipo assim, espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Deixe seu comentário aqui pra mim, o que você achou, qual é a sua opinião, a sua experiência, que eu vou adorar saber. Deixa o seu like, se inscreve no canal e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo, um queijo e tchau!